Começa agora pela rede CNT, mais uma edição do programa Magnavita. Nosso programa está em Brasília. Nós estamos gravando esse programa no dia 28 de dezembro, exatamente 15 para as 5 da tarde. O ministro Gastão Vieira nos recebe aqui na sala de reunião do Ministério do Turismo, no seu gabinete, e lá fora várias pessoas para serem atendidos, o Ministério funcionando a todo vapor. Ministro, a população não sabe essa informação, que em plena véspera de ou não digo nem véspera de um novo ano, mas entre um período de Natal e o Ano Novo, o Ministério está funcionando a todo vapor. Uma das tarefas maiores que nós temos é fazer com que a sociedade brasileira compreenda a importância do Ministério do Turismo e do setor turístico para a economia brasileira como um todo. Uma breve campanha que vamos lançar, e brevemente, aliás, vai mostrar que o Ministério do Turismo financia obras de infraestrutura nesse país todo. Obras importantes, pontes, túneis, rodovias, aeroportos, tudo com financiamento do Ministério do Turismo. E que aqui, desde o dia 10 de dezembro, há um intenso movimento, e que é mais importante, uma boa resposta dos servidores do Ministério a essa imensa demanda por emendas parlamentares, pedido de governadores, etc. Portanto, vamos parar no dia 31 para o Réveillon. Mas até o dia 31 vai ser esse movimento enorme, esse dinamismo crescente e essa importância cada vez maior que o turismo tem dentro da administração pública brasileira e da economia brasileira. Nós podemos falar que 2012 será o ano do turismo brasileiro? Olha, eu acredito que nós vamos continuar, principalmente com o mercado interno bastante aquecido. 2011 foi um bom ano, foi um ano muito bom. Foi um ano de crescimento, o número de pessoas viajando aumentou bastante. Ano que vem, com essa expectativa do dólar aumentar, passar de R$ 2 na sua proporção com a nossa moeda, evidentemente, com um agravamento um pouco da crise europeia, pode ser que tenhamos uma diminuição, né, do dinamismo do mercado interno de turismo e mesmo da vinda de estrangeiros para o Brasil. Agora, o mercado interno brasileiro sempre surpreende e nós estamos nos preparando para, no período de baixa estação, março e abril, sairmos com uma série de medidas que favorecerão, tenho certeza, com que brasileiros, principalmente aqueles que já estão aposentados, com um nível de renda melhor, possam viajar nesse período de baixa estação, em que as passagens e a hospedagem se tornam um pouco mais baratas. Agora, ministro, turismo nesse período de final de ano, principalmente nesse período natalino e de ano novo, período de férias escolares, é a ordem do dia. É um dos momentos onde a sociedade sabe e vê a importância da atividade. Eu gostaria que o senhor falasse do que significa para estados como os estados do Nordeste a atividade turística como geradora de empregos, como atividade econômica. Olha, esse é o emprego mais barato que a economia gera, e gera em todos os setores, né? Você tem, nesse momento, que está muito aquecido o turismo de sol, de mar, nesse período que vai do Réveillon até o Carnaval, o Nordeste se torna um destino turístico, não apenas para estrangeiros, mas principalmente para brasileiros, muito aquecido. É intensa a movimentação da economia e enorme o valor agregado que o turismo gera para a indústria como um todo. Desde a pessoa que entra no hotel, acha o frigobar muito caro, esse é um desafio nosso, diminuir o custo da hospedagem, etc., no Brasil, ele acaba indo no supermercado que tem em frente ou próximo, abastece o seu frigobar, enfim, ele termina alugando um carro, movimenta cada vez mais o setor de locação de automóveis, ele visita áreas que não são normalmente visitadas pelos habitantes do lugar. Enfim, é um período esplendoroso que emprega muita mão de obra, que cria muita novidade em termos de oferta de trabalho. Portanto, é um período glorioso, eu diria, para os brasileiros, para a economia brasileira e principalmente para a economia local de várias cidades do Nordeste. Eu conversava com muitos jovens, converso com muitos jovens que estão interessados em ingressar no turismo. Outro dia eu conversava com a Amanda, que trabalha na Associação de Imprensa, e ela falava, eu estou pensando em me especializar em turismo, porque vai ter os mega eventos esportivos, o Brasil vai estar na ordem da vez com a questão Olimpíadas, Copa do Mundo.
Como é que o senhor vê esse interesse da população, dos jovens, em ingressar no mercado, buscar especialização na área do turismo? Olha, eu acho que o turismo, a formação, né, ela andou um pouco em baixa. Várias instituições fecharam os seus cursos de turismo, de hotelaria, de gastronomia, etc. O que nós olhamos hoje, com essa nova proposta de formação de mão de obra que o Ministério do Turismo está fazendo, eu quero lembrar a você que a proposta que o Ministério tinha, ou aquilo que era o objetivo do Ministério, era formar a mão de obra operacional, e nós demos um passo adiante. Vamos usar o Pronatec, significa o quê? Dar formação de nível médio em hotelaria, em turismo, de uma forma geral, para os jovens que estão no ensino médio. Concluído o ensino médio, nós vamos dar um pós-médio. Ele vai fazer não um mestrado, mas uma especialização de 1 ano, tanto nas instituições privadas, quanto nos institutos federais, nas universidades e principalmente no SENAC, no Sistema S, ele vai se especializar ainda mais. E nós vamos abrir alta especialização para o setor de prestação de serviço voltado para o turismo. Portanto, esse mercado, né, vai se abrindo cada vez mais. E os jovens vão vendo ali uma oportunidade de montarem um negócio rápido, desde que tenham apoio financeiro, financiamento, etc., para que eles tenham o seu próprio negócio. Vou lhe dar uma experiência. O Ministério da Justiça formou agora jovens em situação de risco na Rocinha. E os jovens foram formados. E daí? Quando as unidades pacificadoras foram implantadas, principalmente a da Rocinha, a população começou a, entre aspas, descobrir a Rocinha, querer frequentar espetáculo de balé, espetáculo de teatro, e os turistas muito mais. Há uma demanda muito forte para se passar o Réveillon ali nas lajes das casas da Rocinha, etc. O que o Ministério do Turismo está fazendo? Está fazendo um acordo com o Ministério da Justiça, passando dinheiro para o SENAC treinar esses jovens, são 54, para que eles entrem na atividade de turismo. Podem ser guias, podem tirar passagem, podem fazer roteiro, enfim, abriu-se o mercado e a experiência está indo num caminho tão bom que o Ministério da Justiça está nos propondo fazer em todas as cidades sedes da Copa. Você abriu, de repente, uma alternativa de trabalho para jovens que tinham sido treinados, mas que daí não estavam vislumbrando nenhum futuro. E, nesse caso, o dinamismo do emprego na área de turismo mostra que nós temos inúmeras oportunidades para oferecer a todos esses jovens brasileiros que desejam entrar no mercado de trabalho, evidentemente, com uma boa formação. O jovem que comemorou hoje a passagem de ano, essa primeira exibição do programa, que está agora, no dia 1º, pensando exatamente o que vai fazer na vida, uma passagem de ano é momento de reflexão, o Ministério, então, vai oferecer nacionalmente condições para quem está no 2º grau se qualificar e conseguir, então, entrar nesse universo mágico que é a atividade do turismo brasileiro. Essa é a nossa intenção, é esta a meta que estamos perseguindo. E vou mais. O Brasil sempre foi um país muito carente de você oferecer aos jovens, principalmente aqueles que não podem pagar, uma formação bilíngue. Nós vamos mandar, já no ano de 2012, jovens para os Estados Unidos aprender inglês. Os Estados Unidos, atendendo muito bem a Coreia e a China, têm uma enorme experiência, já em instituições que recebem jovens para curso de inglês entre 6 meses e 1 ano. E estamos olhando nossos parceiros do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai, para que jovens brasileiros possam, naqueles países, ter uma formação em espanhol. E fazendo algumas escolas e hotéis, né, escolas inclusive envolvendo hotelaria, etc., nas fronteiras, principalmente Rivera, que é a nossa fronteira do Uruguai, oferecendo a jovens desses países a oportunidade de fazerem um treinamento técnico no Brasil com o Sistema S. Uma atividade globalizada, que é o turismo, o senhor está possibilitando, através da quebra dessa barreira linguística, a inserção do Brasil, a melhoria do Brasil nessa atividade global que é a atividade do turismo. Sem dúvida nenhuma, aumentando o nosso compartilhamento com nossos irmãos do Mercosul. Eu preciso lembrar sempre que é da Argentina que vem a maioria dos nossos turistas,
é um turista certo. No período do verão, ele já entrou ali para o Foz do Iguaçu, passa pelo litoral do Rio de Janeiro, vai a Santa Catarina, representa 50% de todos aqueles que nos visitam. Vamos oferecer ao brasileiro aprender espanhol na Argentina, no Uruguai e no Paraguai e dar a eles uma coisa que o Brasil está mais avançado, que é um treinamento técnico na área de turismo, como nós estamos fazendo aqui no Pronatec. Isso é mais uma oportunidade para o jovem, ele vai ter noções básicas ou de espanhol ou de inglês, o que já dá para ele iniciar ali a sua atividade dentro do setor turístico. Eu vou encerrar esse primeiro bloco contente, porque o senhor está dando possibilidade aí, nessa virada de ano, todo mundo está pensando o que vai fazer a partir de 2012, refletindo sobre a vida, está aí a oportunidade de se inserir através dessa visão do ministro Gastão Vieira de iniciar essa democratização dessa formação. Ministro, eu vou pedir um intervalo comercial e eu queria voltar mergulhando agora na experiência de Gastão Vieira, do deputado parlamentar, agora como ministro do Turismo. O senhor era um dos parlamentares mais ligados ao Ministério na época do Valfrido, frequentava aqui de forma assídua o Ministério. Como é que tem sido hoje a sua visão do turismo, estando sentado na cadeira da autoridade maior do nosso, sendo a autoridade maior do nosso turismo oficial? Eu vou pedir o nosso intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavito, programa hoje em ritmo de final de ano. Nós estamos mostrando que 2012 tem tudo para ser o ano do turismo brasileiro. Eu estou conversando com o Gastão Vieira, nosso ministro do Turismo, que nos recebe em pleno período de final de ano, no dia 28, aqui em Brasília, momento em que o Ministério está trabalhando a todo vapor. Ministro, eu queria que o senhor falasse agora com relação à sua visão no Ministério do Turismo, mas, sobretudo, a sua visão do turismo, a partir da responsabilidade de estar sentado na cadeira como autoridade maior desse setor aqui no país. Olha, em primeiro lugar, é uma experiência fascinante, né? O turismo, ele permeia tudo. O turismo é como a educação, que é a minha origem de formação. Em todos os setores da vida brasileira, em todos os sonhos que nós vamos ter de desenvolvimento, tanto a educação está presente quanto a atividade turística. O primeiro momento e o mais gratificante é lutar internamente para a própria sociedade brasileira para que haja uma compreensão do turismo como um fator econômico importantíssimo, não só para o país se blindar dessa crise que está vindo de fora, quanto ele dá vazão a essa enorme demanda de consumidores dentro do nosso mercado interno. Tanto mostrar que o turismo, se nós fizermos alguma desoneração na cadeia turística, se nós conseguirmos colocar o turismo com financiamentos abundantes, não apenas para a rede de hotéis e para outras atividades de turismo, mas para os próprios praticantes de turismo, sejam grandes grupos, seja o empreendedor individual, esse jovem a que você estava se referindo. E se nós conseguirmos entender que o nosso cliente é o turista, ele é que tem de ter da nossa parte. Aliás, o senhor está antecipando aí uma coisa que eu quero mergulhar com profundidade, que é essa visão que o senhor traz de colocar um ministério focado no turista. Isso é inédito nesses anos do ministério. Nós temos, e eu compreendo, naquele momento será necessário, nós tivemos de focar as instituições. Você se referiu ao ministro Maris Guia. O ministro Maris Guia foi que criou o Ministério do Turismo. Ele precisava das instituições para dar corpo, para dar musculatura ao Ministério do Turismo que então nascia. Consolidada essa etapa, nós temos de olhar para o turista. O nosso cliente já não é mais só a instituição, é também o turista, bem acolhê-lo, bem recebê-lo, fazer com que ele venha no nosso país e tenha vontade de voltar de uma forma permanente ou eventual, é o principal papel do Ministério do Turismo. E é este enfoque que nós estamos colocando no Plano Nacional de Turismo. Ou seja, qualificação de forma democrática, o mais amplo possível e, ao mesmo tempo, o foco no turista, no visitante. Olha, infraestrutura turística, por exemplo, o Ministério tem enormes investimentos, mas são investimentos cuja demanda não é do Ministério.
A demanda é daquele que acha que pode obter do Ministério um financiamento para uma atividade turística ali dentro do seu território. Nós queremos inverter esse processo. O Ministério do Turismo, através do Plano Nacional de Turismo, ter uma visão estratégica de quais as obras de infraestrutura que são indispensáveis para que a gente fomente de uma forma tranquila, madura e consolidada para o futuro esse turismo de fronteira, esse turismo entre regiões. Então, o Estado que tem uma grande obra de infraestrutura turística vem ao Ministério, chamado por um edital, nós identificamos no nosso plano se aquela obra de infraestrutura turística é realmente importante para o desenvolvimento e consolidação do turismo naquele setor, nós começamos a discutir com ele aquele financiamento e poderemos dar até a fundo perdido. Já passamos dinheiro agora, estamos passando 26 milhões para que estados e municípios, os 65 destinos turísticos, façam projetos estruturantes, tenham um projeto na mão para apresentar ao Ministério, ao BNDES ou qualquer outro agente financeiro. Nós fizemos isso agora. Estamos gastando 26 milhões no atendimento. Passando aos 65 destinos indutores a fazerem planejamento. Planejamento e ter projeto. E aí, o Plano Nacional de Turismo, que é o planejamento maior, o Conselho dos Secretários Estaduais de Turismo, os Conselhos Municipais de Turismo, tudo isso tem de estar casado, tem de estar harmonicamente integrado, e aí o Ministério vai gastar o dinheiro que gasta hoje, bastante, mas focado numa visão estratégica. Essa é a visão que nós estamos tendo aqui no Ministério. Eu fiz um editorial no Jornal do Turismo que eu falava a era Gastão Vieira. Começa agora a era Gastão Vieira no turismo. E esses dados que o senhor está nos passando dá essa transparência de que o senhor está fazendo uma gestão pensando não no agora, mas pensando no amanhã, quer dizer, uma visão de médio e longo prazo. E o senhor encontra um plano que o senhor tem a capacidade de modificar e de atualizar, que é o Plano Nacional de Turismo. E nós temos sentido, ministro, que não só o senhor, mas a sua equipe, com o Waldir Simão, que o senhor foi pensar um grande secretário executivo que conquistou a todos, e hoje é seu braço direito aqui no Ministério, o senhor está preocupado em fazer um plano que seja factível, ou seja, executável, não apenas um monte de propostas colocadas no papel. Me fala dessa virada e de direcionar, tendo o Waldir como seu braço direito, de fazer um plano com pés no chão e que possa ser efetivamente colocado em prática. Qual a maior contribuição do setor de turismo, do trade turístico para o turismo brasileiro? É o plano. Tanto que o assento no Conselho é bem maior dos representantes das instituições privadas do que dos representantes das instituições públicas. O que nós estamos fazendo? Pequenas correções. Estamos incluindo a parte social, que é uma determinação da própria presidenta Dilma, está no seu plano de governo. Aqui o plano de turismo está subordinado, que é a inclusão social. Olhar esses brasileiros que estavam consumindo bens duráveis, linha branca, geladeira, fogão, etc., para consumir turismo, nós estamos acrescentando isso no plano. São pequenas mudanças. Qual é a mudança maior? É que dentro de 2 meses e meio, a própria presidenta da República vai assinar o decreto do plano na presença de todos aqueles que plano a partir de um decreto. Ele vai aprovar, né, a partir do decreto, essas alterações, e nós vamos viver, portanto, esse grande momento, o nosso marco. Portanto, essa contribuição do plano é indispensável. Um plano tem de ter metas, e ele tem, são poucas metas, metas perfeitamente alcançáveis. O plano está de comum acordo com o PPA do governo, portanto, nós estamos em condições de receber recursos do orçamento da União, porque o plano está perfeitamente enquadrado no PPA, e nós vamos, acima de tudo, olhar aquele que deve ser olhado, que é o cliente, que é o turista. Isso passa por perseguirmos uma diminuição no custo da hospedagem, uma diminuição no custo da viagem, uma desoneração na cadeia do setor de turismo para que o valor agregado no setor de indústria continue sendo grande. Nunca é pouco lembrar que a participação do setor de turismo na formação do produto é de 3,7%. Ou seja, 3,7% do produto brasileiro é do setor de turismo. Hoje mesmo nós tivemos uma audiência com a ministra Miriam Belschor, do Planejamento, e entregamos para ela esse trabalho,
que foi feito pelo IBGE, pedido por encomenda do Ministério do Turismo, sobre o valor agregado no turismo. E ela ficou entusiasmada com os números que nós mostramos. Então, esse é o grande momento do turismo. Uma atividade que transcende ao lado lúdico do viajar. E digo mais para você, se nós conseguirmos desonerar, se nós conseguirmos baixar o preço, que ainda é muito alto, né? Eu tenho viajei no Natal, as passagens aéreas para o norte, para o nordeste, saíram de um patamar de R$ 250, R$ 290 reais para mais de R$ 1.500, aquilo que vocês chamam comumente numa perna. Então, não dá. É alta estação, está tudo muito aquecido, mas é impossível a uma família gastar para ir de Brasília para Teresina quase que mais da metade do que gasta de Brasília para Miami. Então, nós precisamos desonerar. Nós precisamos criar condições para que as empresas de aviação possam diminuir os seus custos e, diminuindo os seus custos, oferecer uma passagem por um preço mais adequado para a população na alta estação também. Então, é essa luta econômica, é essa visão econômica, é essa preparação para colocar o turismo como um instrumento econômico importantíssimo para o país, é que é a grande luta que nós, o Conselho, o setor, todos nós estamos empenhados. Eu estou muito feliz. Eu só tenho recebido apoio, compreensão e participação. Isso é muito importante. O senhor assumiu, e o senhor tem tido uma postura de quem está convicto que está fazendo. Isso tem conquistado a todos, porque só dá o tempo que os resultados estão aí chegando. E foi assim na montagem da sua equipe. Hoje você tem uma equipe de primeiro escalão. Eu vou pedir um intervalo comercial e eu queria mergulhar nesses bastidores. Eu citei o Valdir e gostaria de falar dessa estrutura que o senhor criou agora e que faz o início da era Gastão Vieira. Vamos no intervalo comercial e eu volto daqui a pouco para encerrar o programa direto de Brasília. Hoje é um programa mostrando o quanto o turismo é importante para o país. E voltamos com o programa Magnavita, um programa hoje em ritmo de final de ano, um programa que mostra que 2012 tem tudo para ser o ano do turismo brasileiro. A nossa autoridade maior do turismo nos recebe aqui em Brasília. E eu, ministro, pedi para falar exatamente desse trabalho seu, um estilo Gastão Vieira, que é um estilo muito convicto. O senhor tem os nortes, tem bons conselheiros, estabeleceu metas e conseguiu montar uma equipe de primeira linha. Vamos começar a falar dessa equipe que lhe dá hoje uma musculatura para o senhor colocar em prática esses projetos. No dia 19 de setembro, eu gosto sempre de recordar, eu passei a tarde inteira presidindo uma reunião do Plano Nacional de Educação e que eu era o presidente da comissão especial. Às 19 horas eu fui avisado que estava no páreo para ser ministro do Turismo, às 23 horas eu estava recebendo o convite da presidenta Dilma para assumir o Ministério do Turismo. Portanto, foi menos de 6 horas entre o desconhecimento total e o convite formal e oficial da presidenta para assumir o Ministério. É evidente que eu aprendi muito aqui, né, no Ministério do Turismo com meu amigo, o ministro Valfírio Maris Guia. Eu frequentava muito o Ministério, ficava muito por aqui, era uma pessoa que estava sempre participando das decisões que ele tomava, etc. Mas isso era pouco. Mas eu tinha uma convicção de que nós precisávamos agir em duas frentes. Uma frente externa, colocando o turismo efetivamente como uma pauta econômica, como nós acabamos de conversar, e uma fonte interna, olhando para dentro, olhando este ministério, olhando seus funcionários que tinham sido traumatizados com uma série de acontecimentos, que estavam perdendo o estímulo, a capacidade de enxergar o futuro e construir um dia a dia para esse futuro chegar. E aí era preciso ter um perfil de uma pessoa que tivesse experiência administrativa, que fosse um homem de sistema, um homem de planejamento e um homem de pensamento estratégico. Eu defini o perfil e me indicaram 3 pessoas. Na primeira conversa minha com o Valdir, e em função muito de todas as informações que eu tinha sobre a sua passagem por vários cargos, principalmente como presidente do INSS e o último cargo que ele exerceu como secretário da Fazenda do Distrito Federal, eu não tive dúvidas nenhuma de que ali estava o perfil adequado para a tarefa que nós estávamos nos propondo.
E hoje, 3 meses depois, eu devo dizer para você que é um grande alívio. Nós temos rumo, nós temos caminho, como você disse, nós estamos trabalhando firmemente, há uma mudança de paradigma com relação aos próprios funcionários, eles estão participando de todas as nossas atividades. Ainda recentemente os levamos para o Teatro Nacional, oferecemos um espetáculo com a orquestra do teatro e depois fomos discutir com eles o plano estratégico que eles estão participando ativamente. E assim outras pessoas foram requisitadas para o Ministério, todas com perfil técnico. Devo lhe dizer que 90% dos meus auxiliares, eu os conheci pessoalmente quando eles chegaram para receber o meu convite. Isso tem sido uma experiência ótima. O senhor tem aí 2 secretários que estão lhe ajudando muito, o Fábio e a Isabel Mesquita. Olha, foram 2 secretários, a Abel eu já encontrei, era do PMDB, o Fábio foi do conhecimento público, algumas dificuldades que nós tivemos de entendimento com o PMDB, muito menos em função de pessoas e muito mais em função desse perfil que você tinha definido para cada uma desses cargos, mas hoje está perfeitamente integrado, estamos trabalhando afinados, você vê, o Ministério está cheio de gente, mas eu estou absolutamente aqui com você, dando essa entrevista, porque sei que as coisas estão transcorrendo muito bem. É uma equipe muito afinada, as nossas decisões de governança são tomadas de uma forma colegiada, nos reunimos todas as segundas-feiras, pautamos todos os assuntos, discutimos todas as estratégias e tomamos as decisões coletivamente. Ministro, infelizmente o tempo está encerrando, eu queria falar do que é vivenciar os bastidores de um governo. Ser ministro da presidenta Dilma, da primeira presidenta mulher do país e de uma gestora pública que é considerada um exemplo, tanto que chegou ao cargo maior da nação. Como é que é vivenciar o governo Dilma? Olha, eu sou um homem de sorte, né? O Gastão é o pato de sorte do tio Patinhas. Eu tenho tido da presidenta Dilma gestos de incentivo, de carinho, de solidariedade. Eu não consigo perceber nela a não ser aquilo que você acabou de descrever. Uma pessoa focada administrativamente, que sabe o que sabe cobrar, que quer trabalho de todos nós, que quer resultado. Ela tem diante de si uma infinidade de desafios que ela tem de enfrentar. Portanto, da parte do governo como um todo, eu tenho tido a melhor acolhida possível. Eu não tenho tido dificuldade de relacionamento com nenhum ministro de Estado. A área central do governo está sempre atenta às demandas do Ministério do Turismo. Portanto, eu me considero suspeito. Eu acho que comigo as coisas acontecem de uma forma muito tranquila. E acho que com os outros também acontece. O senhor é líder, tem uma atuação muito forte no PMDB, é ministro do seu partido, e o seu quadro, o seu partido tem, exemplo, nomes que transcendem. Nós temos aqui, por exemplo, nós estamos falando para o Brasil inteiro, mas de forma especial para o Canal 9 no Rio de Janeiro, você tem um governador como Sérgio Cabral, só tem um prefeito como Eduardo Paes, que estão no seu partido. Como é que o senhor vê esses jovens, o Sérgio Cabral, que começou a atividade dele como diretor da Turizil há muitos anos, na década de 80, vê o Eduardo Paes, que foi secretário de Turismo, e vê o seu partido como celeiro de grandes nomes? Olha, eu acho que o governador Sérgio Cabral é um exemplo para o nosso partido de como nós exercemos a governabilidade quando temos a oportunidade de fazê-lo. E ele atuou em 2 áreas que eram consideradas dificílimas no país. Na área de segurança, de uma forma completamente diferente com que outros países enfrentaram o problema, Colômbia, México, etc., de uma forma pacífica, sem dar nenhum tiro. Hoje, você fala com qualquer brasileiro, a única coisa que ele não diz é que teme para o Rio de Janeiro. Por exemplo, a população brasileira, que sempre amou o Rio de Janeiro, hoje tem um prazer enorme de voltar, ir para o Rio de Janeiro, andar nas ruas do Rio de Janeiro. E a outra questão da saúde, que ele também equacionou e enfrentou e está colhendo grandes resultados. O índice de aceitação pela população do governo Sérgio Cabral é uma demonstração inequívoca de que o doutor Sérgio Cabral representa um dos melhores quadros que o PMDB dispõe hoje, né, na administração pública desse país. Eduardo Paes é parecido com o líder das pesquisas. E, além de tudo, o Eduardo é líder das pesquisas, é um homem não só atrai investimentos que dependem da própria dinâmica da empresa, mas ele atrai investimento para o Rio de Janeiro que exigem da prefeitura uma atuação muito firme,
como o Encontro da Juventude Católica, a Copa das Confederações, que ele foi Rio buscar. Mais 20, que é o Rio Mais 20, que ele foi mais buscar, ele mesmo foi buscar. E há uma coisa no Eduardo Paes, que eu, como ministro do Turismo, gosto muito, que é a capacidade criativa que ele tem de fazer com que a população do Rio de Janeiro se sinta bem na sua cidade. Agora mesmo ele está criando calçadas, né, em ruas como a Dias Ferreira, lá no Leblon. Para quê? Para que as pessoas tenham mais espaço ainda para sentar, para jogar a conversa fora, para beber seu chopp, para fazer com que aquele espírito carioca seja muito presente. E, além do mais, eles estão muito bem conosco aqui no Ministério. Tanto a parte de sinalização como a acessibilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro, os projetos são muito bons, o que nos dá um enorme prazer de apoiar o prefeito Eduardo Paes. Eu queria também finalizar falando de outra liderança do seu partido, que foi recentemente elogiado pela presidenta Dilma por estar se colocando como um vice extremamente leal, que é o Michel Temer. Quem conhece o doutor Michel, e eu o conheço bem, quando eu cheguei na Câmara, lá ele já estava, estive com ele 2 vezes, ele como presidente da Câmara, como líder do nosso partido e como vice-presidente da República, não se surpreende com este papel institucional fortíssimo que ele tem, a sua compreensão do seu papel institucional. Dr. Michel é um dos constitucionalistas mais importantes desse país, da discrição com que ele exerce a vice-presidência e da sua fortíssima atuação ajudando a presidenta Dilma. Eu falo, por exemplo, nessa questão de fronteiras que ele assumiu, o Ministério do Turismo tem assento, ele está desenvolvendo um extraordinário trabalho, representando o Brasil fora. Agora mesmo no setor de turismo, o doutor Michel esteve no Líbano e, na volta, abriu uma enorme possibilidade de um grande acordo turístico entre o Líbano e o Brasil. Tudo coordenado por ele, pensado por ele, induzido por ele e incentiva o Ministério a fazer isso. Portanto, é uma extraordinária figura que merece o respeito cada dia maior de todos nós que somos do PMDB. Ministro, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa. O senhor nós tivemos o prazer de ser o primeiro a conversar com o senhor logo na semana que o senhor assumiu o Ministério. E ali nós colhemos, ministro, uma série de promessas que foram cumpridas. E é importante a gente mostrar isso ao Brasil. E eu fiz questão que esse especial de final de ano da CNT, nessa virada de ano, a gente trouxesse esse elenco de medidas positivas que estão norteando essa atividade que é tão importante para a nossa economia. Está aí a contribuição que o senhor revela com relação ao PIB, para mostrar que em 2012 nós temos tudo para ser o grande ano do turismo brasileiro. E para encerrar, a sua mensagem. Principalmente, ministro, uma das coisas que mais me fascina é a preocupação com o passageiro, o foco. Eu represento os passageiros como presidente da ANPAS no Conselho da ANAC e eu sei o quanto isso vai ser importante. Vai ser uma revolução colocar esse papel seu de defensor do passageiro, do turista, aqui dentro do Ministério. Então, franqueando, em nome da família Martinez, nesse especial de final de ano, os microfones da nossa rede CNT, nossas câmaras, para a sua mensagem de 2012, de virada de ano. Olha, em primeiro lugar, agradecer a você. Eu tinha 2 dias de ministério, você sempre foi uma pessoa presente, dando crédito, acreditando, orientando algumas vezes, como uma pessoa que conhece muitíssimo bem o setor, aproximando amigos que são nossos comuns. Portanto, ao fazer esse balanço, 3 meses apenas depois de que eu assumi o ministério, eu tenho a agradecer muito a você a maneira correta com que tem permitido ao Ministério do Turismo mostrar para a sociedade brasileira os nossos novos rumos, as nossas novas propostas, enfim, que nada mais são do que uma atualização ou uma adaptação aos novos tempos. Nós tivemos, graças a Deus, um passado muito bem construído, né? Eu quero aproveitar, você falou em vários brasileiros, eu quero dizer que muitas das coisas que nós aqui estamos fazendo foram alicerçadas pelo ex-ministro Pedro Novaes. Portarias, atitudes que foram tomadas por ele, que facilitaram também que a gente chegasse e pudesse avançar naquilo que ele iniciou. Portanto, é desejar um feliz 2012. Tenham certeza de que o Ministério do Turismo vai contribuir de uma forma muito firme para que o país vença as dificuldades econômicas que estão vindo da Europa e de certa forma, acabam afetando o país. E o grande sonho nosso é fazer com que esse brasileiro que está viajando para visitar a família, principalmente dessa nova classe D, como nós estamos denominando,
ele também tem a condição de fazer turismo, não apenas visitar a sua família, como fazer turismo no estado e na sua cidade. Se nós conseguirmos isto, nós já teremos efetivamente cumprido aquilo que é a grande meta da presidenta Dilma, que é fazer inclusão social, que é fazer desenvolvimento com justiça social. Ministro, muito obrigado. Eu fico, inclusive, muito lisonjeado com suas palavras, mas principalmente pelo dever de justiça do senhor citar o Pedro Novaes. Eu, no Conselho Nacional, fui uma das pessoas que fez questão de falar do legado que ele está deixando, porque foi um grande brasileiro à frente do Ministério do Turismo. Mas, principalmente, ministro, eu fico mais contente ainda em falar que o turismo está hoje com um ministro que está apaixonado pelo setor, com uma equipe técnica altamente motivada, com a credibilidade do Ministério junto ao primeiro escalão do turismo reconhecido, através de atos concretos, de apoios e, sobretudo, o apoio da presidenta Dilma ao Plano Nacional de Turismo. Eu acho que nós temos, ministro, encerrar 2011, que foi um ano difícil, com boas notícias. Eu acho que esse programa cumpre a sua missão maior de informar e de mostrar que, ao contrário do que muitos podem pensar, nós temos um turismo hoje em excelente rumo e pronto para transformar o próximo ano, esse ano agora que chega, 2012, no ano do turismo brasileiro. Muito obrigado, ministro, e até o próximo programa pela Rede CNT de televisão.